Saravá, para quem é de Saravá. Vamos falar nessa orientação sobre algo que muitos de vós questionam, têm questionado, que é a noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? O que acontece na noite escura da alma? Será que vós está passando pela noite escura da alma? Será que já passou? O que acontece durante a noite escura da alma? E o que acontece após essa jornada da noite escura da alma? Vamos lá, vamos direto ao assunto. A noite escura da alma nada mais é, para começar a desmistificar muitas condições, porque existem muitas pessoas que dizem estar transitando pela noite escura da alma. Mas será mesmo verdade? Qual é o indicativo? O que é necessário saber para ter-se certeza de que está atravessando a noite escura da alma? Vamos lá. Aquilo que é necessário saber é a respeito das etapas. Sabemos que existem 7 etapas, das quais existem as 6 etapas principais e mais a 7ª, que relaciona-se a um estado superior. Essas menções sobre essas etapas já fizemos muitas das vezes aqui nas orientações, porque temos, obviamente, as questões das trevas da ignorância como primeira etapa, caminho espiritual segunda etapa, tornar-se espiritualizado terceira etapa. E daí temos, então, chegamos às margens dessas etapas, temos uma ponte de travessia, aonde se vai a outra margem, onde tem outras 3 etapas seguintes, que trata-se das coisas do espírito, das coisas da alma, das coisas da divina essência, centelha divina, eu superior, Espírito Santo. As etapas anteriores estão ligadas à fisicalidade e à materialidade. As coisas única e exclusivamente ligadas à experiência comum, cotidiana do ser humano. Por que é importante essa informação? Para que vós possam, principalmente aqueles que acompanham todo o trabalho das orientações, para que eles possam então ir ligando os pontos sobre os aspectos da caminhada que cada um de vós está trilhando. Temos então a seguinte situação. A jornada da noite escura da alma, nós a mencionamos como o processo do despertar. Aquilo que antecede o despertar do ser para a verdade, para o funcionamento das coisas, para o olhar atrás das cortinas do palco da vida. Então corresponde à 4ª etapa. O processo da noite escura da alma, que assim então vem chamada em cima da Terra, tem ali as suas nuances, porque, sem sombra de dúvida, tem pessoas lá nas trevas da ignorância, no percorrer dos seus 7 níveis, assim como na segunda etapa, que é o caminho espiritual, que também tem seus 7 níveis, assim como no tornar-se espiritualizado, que também tem seus 7 níveis. Então encontramos um número grande de pessoas que vão estar ou sofreram ou sofrerão situações ou experiências que iremos mencionar aqui, mas não entenda isso como a legítima jornada obscura da alma, a noite escura da alma, como é comumente mencionado. Por que eu estou dizendo isso para todos vós? Porque a partir do momento que aquilo que iremos falar aqui, então vai casar com boa parte de cada um de vós que esteja nos ouvindo.
porque está ligado intimamente essa jornada, essa noite escura da alma, a sofrimento, está ligado à morte, está ligado ao fim de ciclos, está ligado a limitações, está ligado a renovações, a destruições, a reconstruções e muito mais. Mencionando isso, obviamente, no seu automático mental, vai já fazer associações de situações muito empenhativas que cada um de vós já passaram por elas, ligados a qualquer sentido da vida. Isso pode estar ligado a um relacionamento amoroso, pode estar ligado a negócios, pode estar ligado a dinheiro, pode estar ligado a amizade, a sociedade, enfim, a tudo que está se experienciando. Sem a distinção daquilo que seja considerado bom ou mal, porque aquilo que é bom para alguns de vós, para outros é algo ruim. Então, o bem e o mal é simplesmente aquilo que seja um ponto de vista, um ponto de interpretação atrelado ao nível consciencial, intelectual, perceptivo, intuitivo de cada um dos seres, no ponto da caminhada que cada um se encontra. Não de encarnações ou reencarnações, isso saibam da verdade, isso não conta coisa alguma. Já dissemos que a experiência em encarnação é legítima. Então aquilo que era para ser uma só experiência acaba se tornando como um eco numa caverna, que esse desencarna, reencarna, vai se tornando um hábito. Mas muito bem, vamos retornar então à noite escura da alma. A noite escura da alma então relaciona-se a essa quarta etapa. E vós vão entender o porquê que quando falamos, que quando chega um momento da vida de um ser humano, aonde ele de repente colapsa, ele cai em um profundo abismo, aonde ele pode perder as suas finanças, suas economias, ele pode perder a sua empresa, perder o seu negócio, ele pode perder o seu relacionamento amoroso, ele pode ver o desmembrar-se da sua família, ele pode ver o desencarne ou a morte de pessoas que ele tanto estima. Enfim, quem passa pela jornada escura da alma significa a ruína, a princípio daquilo que estava nas suas mãos, ou vós achava estar nas suas mãos, porque boa parte da humanidade se acha livre, se acha dono do seu próprio nariz, dono da sua própria vida, mas a realidade é bem outra. Boa parte da humanidade vive como escravo, escravo de um sistema, escravo de ferramentas diabólicas como o da culpa, do medo e da ganância, que são largamente utilizados por religiões, por política e por outros meios também envolvidos com poder. Agora, quando eu falo ruína, então, veja, é ruína, porque é quando acontece esse fato que faz com que a pessoa, então, desabe por completo. Ele vai desabar emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, a sua saúde vai ficar debilitada, que será, obviamente, uma consequência para boa parte, não todos, mas para boa parte será reflexo dessa depressão. Agora vamos usar o sentido literal dessa palavra, não simplesmente aquele usado com finalidades patológicas ou relacionadas à medicina da mente. Tá? Então, depressão. Então, o crolar, o desabar, o desconstruir-se, o fragmentar do ser e de toda a sua vida.
onde ele pode vir simplesmente abandonado. Então ele perde o grande amor, ele perde um filho, ele perde filhos, ele perde todos os seus familiares, enfim, são muitas as situações. Por isso que disse ao início que isso vai se enquadrar na vida de muitos de vós. Não é um fato que muitos de vós já perderam pessoas de inestimável valor, parentes, pais, tios, avós, amigos? E quando eu digo amigos, isso enquadra-se até mesmo aos chamados animais de estimação, porque também passam a ser entes queridos, mesmo pertencendo ao reino animal. E assim sucessivamente com plantas, com aves, né, pássaros. Não é um fato que boa parte da humanidade, no exato momento que vós está me ouvindo, tem alguém perdendo uma família inteira, tem alguém fechando o negócio que tanto lutou para ter, tem alguém caindo na miséria, na miserabilidade, tem alguém recebendo a notícia que tem um câncer já em estado terminal, tem alguém recebendo a notícia ou se deparando com a verdade de que está sendo traído, está sendo trocado, está sendo substituído, que seja no trabalho, que seja em relacionamentos afetivos. Não é um fato que nesse presente momento, nesse aqui agora, que vós está me ouvindo, que vós estão me ouvindo falar, tem pessoas que estão desencarnando nesse momento e que deixarão para trás muita dor, muito sentimento ou ressentimento? As perdas consideráveis são muitas. Mas isso não é o suficiente para enquadrar a pessoa na noite escura da alma. Isso é só uma sombra da noite escura da alma. Para as pessoas que estão nas etapas anteriores à quarta etapa, que é o processo do despertar, que é justamente essa noite escura da alma. Essa noite escura da alma, essa quarta etapa, é a desconstrução do ser, por completo. A quebra da identificação com o eu ilusório. É o rasgar o véu de Maia, o véu de Ísis, ou o véu do grande templo, como acontece nas narrativas relacionadas à crucificação de Jesus, quando então é mencionado que ele então morre, então acontece um grande terremoto, o dia se faz noite, o vento sopra como nunca soprou, e os véus do grande templo de Israel, naquele tempo, se parte ao meio, aonde estava reservado o Sancto Sanctorum, ou a parte mais santificada do grande templo, que seria onde se encontraria essa presença divina de Yahvé. Certo? Muito bem. Então, essa noite escura da alma, mencionado lá por sábios do Oriente, muito conhecidos como Confúcio ou Lao Tse, vai mencionar no morrer sem morrer, ou atravessar a porta sem porta. Essa condição, para quem passa a estar nesse processo do despertar, nessa noite escura da alma, que ela não tem um tempo, não existe um padrão linear temporal para dizer o quanto tempo uma pessoa passa, porque isso depende de cada ser humano, de cada consciência humana. Então isso pode durar para alguém uma semana, pode durar um mês, 6 meses, um ano, 2 ou 3.
Tudo vai depender do comprometimento, tudo vai depender do ponto do caminho que se encontra a níveis conscienciais. Aquilo que é a sua também capacidade intelectual conta bastante. Tá? E aquilo que é o relacionamento que ele vai passar a ter com as condições da sua mente, dos seus sentimentos e das suas emoções. Para alguém chegar a esse nível, ele precisa atravessar a ponte. O que é atravessar a ponte? Entenda, as 3 primeiras etapas, já falamos isso já. Mas para fazer uma breve recapitulação, para que vós não perca o fio da meada, a linha de raciocínio. Então tem os 3 primeiros chakras, partindo de baixo para cima. O chakra básico, que está intimamente relacionado com as trevas da ignorância e seus 7 níveis. Depois tem o caminho espiritual ligado ao chakra umbilical, o tornar-se espiritualizado ao plexo solar, que representa toda a fisicalidade, toda a materialidade e toda a espiritualidade. Quando falamos de espiritualidades, é aquilo que está limitado a planos astrais e todas as suas nuances. Então, chegamos aos lineares, às margens, porque após as margens do chakra do plexo solar, existe a ponte, a grande travessia, que é a ponte do coração, chakra cardíaco, representado com 12 pétalas, representando os 12 trabalhos de Hércules, ou as 12 tribos de Israel, as 12 casas zodiacais. Todas essas menções, essas 3 menções que eu fiz a respeito dos 12 trabalhos de Hércules, as 12 tribos de Israel, as 12 casas zodiacais, estão sobre os aspectos da roda de Sansara, ainda sobre alcance da 4ª dimensão. Para então contextualizar, para que vós saibam exatamente o desdobramento dessa coisa. Muito bem. Então, quando alguém consegue fazer essa travessia, quando alguém tem essa coragem de aceitar esses 12 trabalhos, ou de percorrer as 12 casas zodiacais, ou percorrer pelas 12 tribos de Israel, então essas pétalas secam. Claro, é uma alegoria, mas para que vós entendam o processo. Então essas pétalas secam, e daí brota do centro do chakra 3 pétalas novas, que vai representar aquilo que, para boa parte da holística ou de vertentes da nova era, representa a chamatrina. Mas a chamatrina ao seu início, porque isso é o aval, isso é o passaporte, isso é a autorização, isso é a liberação para que vós consiga pisar na outra margem das coisas relacionadas ao seu espírito, a sua alma, a sua centelha divina, seu eu superior. Se não tiver essa permissão, esse permesso, não consegue se pisar na outra margem, que é relacionado às coisas do espírito. Por isso que há menções, por exemplo, na Bíblia, de se dizer que aquilo que é da carne, aquilo que é do espírito, é do espírito. Isso faz menção justamente sobre esse processo que conduz à noite escura da alma. É quando alguém, por livre e espontânea vontade, por uma correspondência magnética,
ele é atraído acima de qualquer coisa para a verdade sobre o seu próprio ser. A busca pela verdade, ela supera os desejos sexuais da carne, não só sexuais, mas desejos ligados a todos os âmbitos, como comer, beber, correr atrás de prazeres. Quando eu digo correr atrás, significa estar escravo das coisas ligadas ao dinheiro, à riqueza, às joias, às roupas, né, a status, a posições, a poder. Quem está ou adentra a essa jornada da noite escura da alma, que estamos falando, a verídica, a legítima noite escura da alma, é essa pessoa que está com esse comprometimento pessoal. Ele não envolve outras pessoas, primeiro porque ele passa a ter uma mentalidade, uma intelectualidade que não o permite conversar com outras pessoas, mesmo pessoas próximas, que seja uma companheira, um companheiro, né, que seja o pai, a mãe, que seja o padre, o pastor ou o pai de santo. Por quê? Porque aquelas pessoas ele observa, não é uma questão de julgamento, mas sim de observação de que aquelas pessoas não alcançam o nível que ele então está trafegando, transitando. Não é porque ele se acha, não é uma questão de orgulho ou vaidade, mas são fatos. São fatos. Então essa pessoa ele tem como companheiro ou companheira a solitude, jamais a solidão. Ele se sente melhor estando só consigo mesmo do que na presença de qualquer outra pessoa. Mesmo que tenha alguém despido na sua frente, pronto para atos libidinosos ligados aos clamores vulgares ou fugazes da carne. Não que tenha alguma coisa errada naquilo que é os prazeres da carne, mas desde que vós não seja escravo dos prazeres da carne, desse vício, dessa sexualidade desenfreada, né, que traz maldições para o caminho de cada um de vós. Né? As pessoas não conhecem o que é o ato sagrado. Não que não se possa ter prazeres, não se possam ter satisfações estando na carne. Longe disso. Desde que vós esteja no comando disso tudo, não sendo tragado ou arrastado por essas correntezas de desequilíbrios, principalmente ligados aos quadros emocionais, sentimentais e de programações mentais atrelados às sombras do inconsciente ou subconsciente de cada um que esteja caminhando. Quando alguém está nessa noite escura da alma, então ele se encontra só, mesmo que ele esteja em meio a multidões, mesmo que ele esteja envolto de pessoas até mesmo intelectualizadas, que ele possa encontrar, ou um ambiente que ele possa frequentar de pessoas de um alto padrão intelectual ligados a filosofias, a teologias, a religiões, né? A líderes religiosos, mesmo próximo a líderes religiosos, uma pessoa que está na noite escura da alma, ele não vai ser correspondido por muitos dirigentes espirituais, seja ele de qual vertente. Porque ele superou, ele atravessou a ponte. Por isso disse para vós, olhe, não, o que vou falar para vós vai causar um impacto e uma identificação em massa daqueles que estiverem ouvindo sobre a noite escura da alma, pensando que eles estão atravessando a noite escura da alma, mas boa parte das pessoas que estão passando situações muito empenhativas, mas que não têm, por sinceridade, por honestidade de vós para com vós mesmo,
essa sinceridade de estar comprometido em observar a verdade, de manifestar a verdade, de viver a verdade, de poder conhecer os mecanismos desse teatro que cada um conhece como vida. É isso que vai determinar quem verdadeiramente já transitou, transita ou irá transitar, ou está prestes, ou está adentrando aos 7 níveis do processo do despertar, que é a noite escura da alma. Não gostamos de termos engessados, como tornou-se também a noite escura da alma. Mas como é um assunto pouco ou muito comentado, mas pouco desmembrado, tudo é uma repetição de uma mesma coisa, né? Então adotamos isso para que isso seja prático, seja direto, para que vós não fique com dúvida. Será que ele está falando da noite escura da alma? Né? Então saiba que estamos falando sim sobre essas menções, que elas estão presentes na história no decorrer da humanidade, desde aquilo que são grandes mentes, como cientistas, filósofos, escritores, poetas, pintores, enfim. Assim como também de pessoas tidas como comuns, mas que têm como identificação esse processo, essa condição interna que se sobressai perante tudo, e esse sobrecair então desaba dentro de si mesmo, aonde a pessoa então passa a sentir-se nada, passa a sentir-se esgotado mentalmente, fisicamente, vibratoriamente, magneticamente. Tudo e todas as situações se afastam. A pessoa se torna a pedra que cai em meio ao lago. Cai e afunda. Vai até as profundezas obscuras do lago. Ou, no caso, as profundezas obscuras do ser, do próprio ser. Que aonde, então, o deparar-se de nível a nível, dentro do processo do despertar ou da noite escura da alma, essa transição, essa caminhada, ou podemos dizer, a travessia desse deserto, que lá para Jesus mencionado durou 40 dias e 40 noites, está ligado à noite escura da alma, aonde vai se deparar com verdades que boa parte da humanidade varre para baixo dos seus próprios tapetes internos e procura tapar o sol com a peneira, querendo e demonstrando ser o que não são. A pessoa que está nesse processo, ele se depara com essas cinzas internas, com essas sombras internas, com essas nuances da sua ignorância, da sua prepotência, da sua arrogância, dessa sua condição egoísta, mentirosa, farsante, ilusória. Não trata-se de mentiras, porque se fosse mentira, então não teria fundamento eu estar aqui passando essa orientação a vós. Mas sim, é algo ilusório, é uma condição que o ser então viveu durante anos ou décadas, que ele aprendeu, ele foi programado a ver ou receber os estímulos elétricos captados pelos seus 5 sentidos e interpretá-los de formas padrão sobre o que é certo, o que é lícito ou não, o que é do bem, o que é do mal, o que é certo, o que é errado, que é a condição de separatividade. Então acontece na noite escura da alma, no percorrer desses níveis, dos 7 níveis, dessa 4ª etapa, a queda das máscaras do ego.
para que reste somente as máscaras do eu. Então vamos dizer da seguinte forma, que quem está na travessia da noite escura da alma, esse eu ilusório, a identificação com o eu ilusório, pensar ser o corpo, porque muita gente em cima da Terra, não só nos dias de hoje, mas já de bastante tempo, mas ouve falar, não, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou um espírito habitando dentro de um corpo físico, mas as pessoas falam isso da boca para fora, porque a maneira que elas agem e reagem na sua vida comum, um minuto após outro, horas após horas, dias após dias, semanas após semanas, meses após meses, diz completamente ao inverso daquilo que eles estão falando. Quando começa, então, essa transição entre os níveis da noite escura da alma, ou do processo do despertar, que é a quarta etapa da caminhada da humanidade, começa, então, essas máscaras, essas sombras, esse seu personagem, a identificação com esse seu personagem, começa a morrer de fome. Porque ele não vai ter sexo quando ele quiser. Ele não vai ter companhia a hora que ele quiser. Ele não vai ter fofoca a hora que ele quiser. Ele não vai ter mais manipulações a hora que ele quiser. Ele não vai ter mais estímulos de nada ou de ninguém. Então, aquilo que é o alimento dessas máscaras do ego, assim como o alimento ilusório da identificação com o personagem no palco da vida, vai enfraquecendo. Por que estou utilizando desse exemplo para vós? Porque seria a mesma coisa de vós parar de comer. Ou ir diminuindo a quantidade da sua comida, vós vai enfraquecendo, vós vai emagrecendo, vós vai minguando. E a condição chega a pontos, principalmente da passagem do quinto nível até o sétimo, é tão intenso essa experiência, essa solidão em meio à solitude, essa sensação legítima de isolamento, não só partindo da sua parte, mas também da parte onde vós se encontra. Vós pode ser o homem, a mulher mais bonita, ninguém olha para vós. Vós se torna um invisível em meio à humanidade. Vós não chama atenção. Vós se torna, como se diz aqui em cima desse plano, um zero à esquerda. Então, quando não se tem reconhecimento, quando não se tem aplausos, quando não se está sendo aceito em grupos de amigos, ou então grupos revolucionários, ou políticos, ou ideológicos, ou religiosos que seja, e assim por diante, então há um sufocar desse eu ilusório. E é somente através da morte desse eu ilusório, da morte desse personagem, que pode, então, como Jesus diz a Nicodemos, haver o nascimento do novo ser. Jesus, certa feita, falando com Nicodemos, quando Nicodemos diz como podemos ter contato com as coisas do Pai, do alto. E Jesus responde, para que o ser humano pudesse promover tal feita, ele precisaria nascer de novo. Então, se trata desse processo. E quando, então, alguém rompe o sétimo nível do processo do despertar, ou termina a transição, a caminhada da noite escura da alma, então ele se torna um desperto de primeiro nível. Ele é aquele que nasceu de novo. Esse processo que antecede esse nascer de novo implica em muitas lágrimas,
em crises e choques conscienciais. Por quê? Porque a pessoa começa a enxergar a verdade por trás da cortina e não é nem um pouco agradável ver a verdade nua e crua, de ver, muitas das vezes, parentes que querem te usar, que querem te manipular, pessoas que querem só tirar proveitos da sua boa aparência com finalidades simplesmente de prazeres pervertidos. Muitas das vezes você vai perceber, então, em todos os lugares, as mentiras, tudo isso estará exposto com uma nitidez tão grande que vai proporcionar esse auto-isolamento. Mas esse auto-isolamento também é necessário. Para com todos os grandes mestres que já pisaram e andaram em cima da terra, todos tiveram esse período de isolamento. Só que foi um período somente. Até eles despertarem, até o nascer desse novo ser, aonde após a morte do velho ser, por isso que tem a menção dos sábios do Oriente, como Lao Tse e Confúcio, que diz o morrer sem morrer, o atravessar a porta sem porta. Shakespeare também diz, na passagem Você Aprende, nas menções dessa obra de Shakespeare, então ele menciona em alguma parte justamente algo relacionado a essa condição da transição. E muitos outros, né, que poderíamos dar exemplo aqui. Mas para a coisa não ficar muito alongada e vós não desvirtuarem a linha de raciocínio, não perderem o fio da meada, então acredito que vós tenham entendido pelo menos do que se trata. A condição de estar nesse atravessar a porta sem porta. Por que porta sem porta? Porque só sabe realmente o que acontece só quem está nessa transição ou quem verdadeiramente já passou por ela. Então, se vós pensam, eu já passei pela noite escura da alma, vós é um desperto. Como é a sua vida? Vós chegou ao domínio próprio? Vós tem o conhecimento do mecanismo de todas as coisas, como funcionam as coisas em cima da Terra? Relacionamentos, trabalho, dinheiro, ciências, enfim, tudo que está para ser experienciado. Vós tem conhecimento a respeito disso? Vós conhece as esferas dos deuses? Vós conhece o que vós conhece sobre os planos astrais? Qual a extensão dos planos astrais? O que é os planos astrais? O que é espiritualidade? O que é espiritual? O que é ocultismo? O que são sociedades secretas? O que elas representam? Qual o objetivo de cada uma delas? Qual o conhecimento? Qual é essa sabedoria que vós tem para afirmar que passaram pela noite escura da alma? Vós sim podem estar passando a sombra daquilo que seja a noite escura da alma. Então é muito importante essa orientação para que as pessoas saibam como se situar, porque se for colocar, como é colocado de forma generalizada sobre a noite escura da alma, que é o processo do despertar, que é aquilo que antecede o nascimento do novo ser, aquele que não discute mais, aquele que não está em atrito mais com o mundo, ele não possui mais, ele não está mais em batalhas ou em guerras, seja no campo físico, disputa com outros seres humanos, ou guerras ou batalhas espirituais. Ele já está acima disso tudo. Esse é aquele que nasceu de novo. Esse é aquele que terá a possibilidade de vencer até mesmo a morte. Terá a possibilidade, se continuar a caminhada. Porque quem tem e chega a essa possibilidade plena é o iluminado. Que se a jornada
escura da alma, ou obscura da alma, é o processo de despertar, é a quarta etapa. A quinta etapa é o ser que nasceu de novo, é o desperto. A sexta etapa é o iluminado. E a sétima etapa é aquele que vai uma oitava acima. Que não vem ao caso nem sequer mencionar, porque aquilo que já estamos mencionando já será de bastante empenho mental para se compreender aos níveis que estamos falando. Isso não é para menosprezar ninguém, é só para fazer com que vós não caiam em contos do vigário, não sejam enganados por charlatãos, que vós não caiam em ilusões ou devaneios, pensando ou afirmando que vós passaram pela jornada escura da alma, pelo processo do despertar, que vós são despertos, sendo que olhe para a sua vida, olha para a sua realidade em meio a esse mundo. Como anda a sua saúde? Como anda o seu bolso? Como anda o seu dinheiro, as suas finanças, a sua segurança? Como anda as suas emoções? Como está o equilíbrio entre emoção, sentimentos, pensamentos e consciência? Isso está alinhado? Como vós trata estranhos? Qual o tratamento, qual as intenções ou os pensamentos que vós possa vir a ter para um considerado bandido em cima da terra? Para aquele que tira a vida de inocentes? Para aquele que violenta fisicamente, moralmente, psicologicamente outras pessoas? Como que vós age quando vós vem criticado, quando vós vem recebe ofensas, vós recebe críticas, vós recebe ameaças, quando vós vem confrontado, quando vós vem xingado? Qual é as suas reações? Através das suas reações vós vai saber e vai ter certeza, mais do que absoluta, que de desperto vós não tem nada. Porque vós não passou pela legítima noite escura da alma. Mas sim está passando as sombras dessa noite escura da alma. Através do quê? Da perda, como falamos no início, de pessoas de muita estima, parentes, filhos, perder, fechar o seu negócio. Então tem incontáveis pessoas que estão passando situações realmente empenhativas. Mas essas situações, sim, farão com que eles prossigam ali os níveis de cada etapa, saiam das trevas da ignorância, adentrem o caminho espiritual, percorram o caminho espiritual, adentrem a esse comprometimento de tornar-se uma pessoa espiritualizada, até que ele chegue e tenha de frente essa ponte, e ele tenha a coragem de atravessar. Porque quem atravessa vai ao encontro daquilo que ainda não experienciou, em nenhuma vida anterior. Tudo será novo, em todos os aspectos. Então vai-se ao encontro do desconhecido para quem está transitando encarnado. E não importa se essa pessoa, mas eu já faço projeção astral, eu já saio fora do corpo há 20, 30 anos. E daí? Isso significa que vós passou pela noite escura da alma? Não, porque aquilo que são habilidades psíquicas, como o desdobramento astral ou a saída fora do corpo, que é comumente chamado, é só aprender técnicas. Não existe mistério, existe comprometimento, existe técnicas para fazer isso. Tudo isso estou expondo de uma forma clara, de uma forma ampla, para que vós consigam ter esse entendimento. E para aqueles que, porventura, estão se preparando para passar pela jornada escura da alma, porque todos passam, sem exceção, vai chegar o momento para todos. Não existe exceções.
Ah, mas eu não quero, eu para mim do jeito que tá bom. Então, muito bem, continue como vós está. A decisão é sua, vós não é obrigado a seguir o caminho da verdade ou querer, ou não é uma obrigatoriedade, vai se tornar um iluminado. Ou aquilo que as pessoas chamam de ser crístico. Vós pode chegar a um nível de entendimento, mas saiba, esse nível seu de entendimento será absolutamente limitado, porque nem sequer a ponte do chakra cardíaco vós passou. Então vós jamais terá as experiências verdadeiras, plenas, relacionadas aos chakras superiores, que cada um vai representar uma das etapas seguintes. A jornada escura da alma, que é o processo do despertar, relacionado ao chakra laríngeo. O desperto, que é o ser que nasceu de novo, ligado ao Ajna Chakra, que vós chamam vulgarmente de terceiro olho, ou olho do espírito, ou espiritual. E daí o iluminado, que é relacionado ao Sahasrara, ou chakra da coroa. Ah, mas então a pessoa que tem clarividência, então ele já está muito elevado? Não. A maior parte das poucas pessoas que têm clarividência, de uma condição realmente ali, pelo menos a um terceiro ou quarto nível, dos 7 que existem dentro da clarividência, o que eles estão experienciando e vendo está da quarta dimensão para baixo. Eles não vão além a quarta dimensão. Para ir fora a quarta dimensão, seria necessário, além do desdobramento astral, e seria necessário desdobramento de consciência, estar ligado ao cordão de ouro. E isso é para poucos, porque está relacionado ao ponto existencial, consciencial, vibratório, eletromagnético, enfim, o conjunto da obra toda. Certo? Então tem muitas pessoas que desenvolvem certas habilidades psíquicas, mas a pessoa está preso sobre as condições de roda de samsara, as ilusões. Né? Tem pessoas até que chegam a desenvolver certos níveis de telepatia, de ouvir aquilo que as pessoas estão pensando. E isso também é para poucos, porque se vais passar a ouvir o pensamento das pessoas, vais, se não estiver preparado, provavelmente enlouquecerá a ponto de parar em um manicômio. Assim como também despertar ou desenvolver a clarividência, porque vós acham que desenvolvendo a clarividência na condição vibratória, da assinatura energética, na correspondência eletromagnética, vós acham que com clarividência vós vai observar e vai ver quais espíritos? O anjo, o arcanjo, o anjo guardião, vós vai ver quem? O orixá? Vós vai ver o santo? Vós vai ver Jesus? Não. Vós vai ver aquilo que está ao seu nível vibratório, aquilo que vós está vibrando, não aquilo que vós está falando ou dizendo ser. Certo? Quando a pessoa está transitando na noite escura da alma, ele não pode ser ajudado por nenhuma outra pessoa em cima da terra. Ninguém será capaz de ajudá-lo. É a travessia do deserto. É vós com o Todo-Poderoso, com o Onipotente, que é o seu eu superior. É vós com vós mesmo. E através, então, quando há essa interação, há essa consciência, em meio ao caos, de poder se deparar com a verdade, com as verdades nuas e cruas sobre tudo que já experienciou, tudo aquilo que aprendeu ou passou a interpretar na vida, como todo mundo conhece, no palco da vida, ser uma ilusão, não corresponder realmente sobre os aspectos verdadeiros da verdade perene, que permeia toda a criação, do macro ao micro, do visível ao invisível, do mundo material ao mundo das subpartículas, ou mesmo lá no vácuo quântico. Certo?
Então é importante ter essa consciência para que vós saibam exatamente ou aproximadamente a que ponto da caminhada vós se encontra. Quando alguém chega, então, ali, entra no primeiro nível do processo do despertar ou da noite escura da alma, então chegará para orientá-lo um guia espiritual que o conduzirá através da chama da verdade até entregá-lo em mãos ao seu mentor. Cada pessoa só possui um único mentor em toda a sua existência. Não existe essa falácia de que existem muitos mentores. O seu mentor é o seu eu superior. Ninguém conhece mais de vós do que seu eu superior. Jesus não te conhece, Jesus não pode acessar a sua alma. Maria não pode, eu não posso, outro ser humano não pode, um mago negro não pode. Yahvé, Arcontes, muito menos. Então esse é o seu mentor. Quando esse guia espiritual te conduz pelos níveis do ser que nasceu de novo, ou a quinta etapa que relaciona-se ao desperto, então, quando ele chega ao sétimo nível, ele é entregue, encontra essa centelha divina. Então há o religar. E quando acontece o religar, então esse mentor, juntamente com vós, se torna um amálgama e aí surge o iluminado. O que espera alguém após a noite escura da alma? O aprender a caminhar, a viver, a se relacionar com a humanidade que está do outro lado da ponte, nas coisas ligadas à fisicalidade, à materialidade e à espiritualidade. Então ele chega a um ponto que ele não é mais o personagem, mas ele não vai abandonar o papel que ele está executando, porque ele ainda está na matéria. Então ele tem que socializar, ele tem que contextualizar com as pessoas. Para isso, através do domínio próprio e através da habilidade psíquica que chegou, ele consegue, como em um volume, abaixar o seu nível vibratório eletromagnético, e ele consegue então, através do personagem, atuar no palco da vida em meio à humanidade e falar com qualquer pessoa sem humilhá-la, sem colocá-la em condição de constrangimento, de uma forma diplomática, de uma forma fluida. Ele vai falar a língua da pessoa que ele estará se relacionando. Quando eu falo a língua, são os jeitos, o nível que aquela pessoa se encontra, por exemplo, intelectual. Se ele for falar com um lavrador da terra que porventura não tenha tido oportunidade de estudar dentro de uma escola, uma instituição de ensino, estou falando de alguém que não tenha, porque tem muitos produtores rurais que são mais capacitados intelectualmente do que pessoas consideradas da cidade. Então vejam, mas existem pessoas que não conseguem escrever o próprio nome. Então eles, vamos dizer, se pronunciam, utilizam palavras erradas dentro daquilo que seja a gramática ideal da intelectualidade. Então esse desperto, ele vai falar da mesma maneira com esse ser. Ele não vai usar termos absurdamente elaborados ou complexos, palavras adamantinas ou palavras férreas. Não, ele será nítido, claro, calmo, sereno. O desperto, ele transparece. Ele não precisa falar, ele transparece. Quando se está perto de um desperto, principalmente de um quarto nível para cima, onde já começa a existir já começa a ter essa autonomia na nova vida,
desse novo ser que está se amalgamando na unicidade, abandonando todos os aspectos de dualidade, de separatividade, que seja do ser ou que seja das coisas, visíveis ou invisíveis. Ele se vê um com tudo. Então é bastante importante essa orientação, porque existe muita dúvida a respeito de certas condições que se passam, mas são condições. A maior parte das pessoas que se propõem a caminhar, na verdade, quando eles chegam na noite escura da alma, eles desistem. Não é porque são fracos, é só simplesmente uma escolha. Lembre-se, vós não são obrigados a fazer nada. Vós têm essa liberdade de escolha. E tá tudo bem, mas vós precisam se conscientizar que vós não seguiu para frente, não é porque vós não é capaz, não é porque vós é fraco, não é porque vós é insignificante, não, é porque vós colocou o carro na frente dos bois e vós não seguiu o passo a passo que deveria seguir. Então, por colocar o carro na frente dos bois, por imediatismo, por querer respostas de algo que está à frente, vós se colocou em uma condição onde vós não suportou a carga dos seus próprios passos. Tá? Então isso muito acontece. Saiba que de 10 pessoas que adentram a noite escura da alma, o processo do despertar, somente uma poderá, veja o termo, atenha-se ao termo, poderá, não é uma certeza, poderá então nascer de novo, tornar-se um desperto. Agora, se colocarmos a cada 20, aí poderemos afirmar com toda certeza que um nascerá de novo. Tá? Mas essa é a condição onde vai se enquadrar perfeitamente algo que vós já estão cansados e saturados de ouvir, que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Ou auto-escolhidos, certo? Ah, mas isso está ligado intimamente ao fim dos tempos, então já começa a surgir várias outras questões. Não foquem em outras questões. Boa parte de vós está em um ponto da caminhada que vós está aprendendo, vós estão passando a ver os mecanismos, como funciona cada coisa. Um exemplo bom disso seria a mesma coisa que eu vou falar, vós vão conseguir entender de pronto imediato o que eu estou passando para vós. Entenda, por exemplo, cada um de vós conhece automóvel, esses carros, não conhece? Muito bem. Eles são movidos por motores. Então vós sabe que o carro, ele movimenta devido ao motor, que é alimentado por um combustível, e daí a pessoa entra, dirige e se locomove, não é isso? Agora, quantos de vós sabe o funcionamento das engrenagens, pistões, né, líquidos, fluidos que estão em movimento? O que acontece dentro desse motor? Quais são as peças? Aonde estão as engrenagens? É disso que estamos falando. Vós estão vendo o motor ser aberto. Vós estão saindo da presunção, do achismo, do quem sabe, do talvez, da opinião, da teoria, para se certificar de fatos. Aí, uma vez que vós se certificar desses fatos, e daí vós passar a saber para que serve cada uma daquelas peças dentro desse motor, aí vós vão ter a possibilidade de colocar em ato a manifestação. Antes disso, tornará somente uma ilusão. Então, se vós ver uma pessoa desperta verdadeiramente, vós vai ver ele fazendo o que todo mundo faz.
comendo o que todo mundo come. Ah, um desperto come carne? Come, claro que come. Ou vós não sabia que Jesus comia carne? Não sabia? Então fique sabendo. Jesus também bebia vinho, e não era pouco. Ah, não, mas o vinho que Jesus bebia era o suco da uva. Pesquise na história como era fabricado o vinho antigamente. Os processos de fermentação para executar aquilo que é o vinho. Tá? Então, o desperto, vós vai ver ele fazendo o que todo mundo está fazendo. Só que com a consciência e o alcance que boa parte da humanidade não faz a menor ideia, nem sequer que exista. Ele se torna como um mago, que sabe perfeitamente o funcionamento das coisas. Ele não se choca com a lei, ele não utiliza disso para manipular ninguém. Porque se ele fosse utilizar essa capacidade para tirar proveito em cima da humanidade, então ele faria pegar fogo no mundo. Porque tem essa capacidade, tem esse poder. Tem outra passagem que diz: antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Após a iluminação, corte lenha e carregue água. O que muda no externo, no mundo, não muda nada. Tudo continuará nos mesmos desequilíbrios e percalços que vós sempre foram acostumados a ver. Aquilo que muda é o interior, é o ser, é cada um de vós e a sua realidade em meio à realidade do mundo, das massas, da maioria das pessoas que estão nas trevas da ignorância. É a isso que conduz alguém que passa pela jornada escura da alma, pelo processo do despertar e nasce de novo. Ele vai ao encontro de tudo isso. E por hoje é o suficiente. Espero que eu tenha sido claro o suficiente através dos exemplos para que vós consiga então meditar sobre isso, porque tem muita gente que está prestes a entrar nessa jornada escura da alma. Tem pessoas que já entraram e sucumbiram, mas não significa que não possam transitar novamente para nascerem de novo. Não é proibido. Para aquele que adentrou e caiu e sucumbiu, desistiu, novamente, não é porque vós é incapaz. Não, é só porque vós foi imediatista e vós foi pretendendo dar o passo maior que a perna. Mas isso está ligado a programações mentais. Por isso existe um passo a passo. Seguindo esse passo a passo, sem procurar saltos ou atalhos, ou sem procurar correr, todos chegam equilibrados para essa parte. Saravá, para quem é de Saravá.